a Folha de São Paulo partiu para cima do Alexandre. Vocês viram esse editorial? O editorial acho que de ontem foi poderosíssimo. Esse editorial, Alexandre de Moraes insiste na anomalia, ministro abre novo inquérito sobre conversas de seus assessores, em que atua como interessado, delegado e juiz, prática afronta o devido processo. Leiam esse editorial, porque esse editorial é a Folha encarando o Alexandre. Porque esse inquérito é um inquérito em última instância contra a Folha. E a Folha não partiu para composição, eu não vi o Glenn Greenwald recuar nem um milímetro, a Folha partiu para dentro. E tem um trecho, especificamente, tem um trecho especificamente desse editorial que diz o seguinte, vocês podem reparar aqui, eu falo assim, os tempos mudaram e as ameaças institucionais já acabaram. O que é isso? Isso é a Folha, sendo a Folha, dizendo, não, esses abusos, eles até valiam na época que as ameaças institucionais estavam em curso. Eles falam até num dado momento, o Lula já ganhou, ele já assumiu, não tem mais por que você ter esse poder. E tem duas formas de você ver isso. A primeira é que você observar que, de fato, esses caras são e foram, sim, responsáveis por nós termos chegado onde chegamos. Eles endossaram todas essas censuras diante da loucura de acreditar que existia um risco para a democracia, sem ver o evidente risco à democracia que agora está voltando para mordê-los, né? Ou seja, o risco para a democracia não era um tirano com poderes ilimitados. O risco para a democracia... Tem até mais uma notícia aqui da Folha de São Paulo. Me mandada aqui justamente por um dos advogados envolvidos no caso. Mas o risco para a democracia, segundo eles, era a velhinha rezando o terço lá em frente à outra que pintou de batom a estátua. E não o tirano que tinha poderes ilimitados, inclusive para abrir processos contra jornais. Olha o impeachment. 7.270 pessoas assinaram hoje, mas que vergonha! Que vergonha, povo brasileiro! Que vergonha! A Folha de São Paulo está partindo para cima. A outra forma de você utilizar, de você ler isso, é a seguinte: o que o editorial da Folha de São Paulo está dizendo é: o Alexandre não tem mais utilidade. Ele já pode ser descartado. E ele vai ser descartado. Estou olhando para você aqui e estou dizendo: o Alexandre vai ser descartado. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Só depende de nós. Ele já sentiu a pressão. Semana passada eram as várias notícias sobre o fim do inquérito. Agora ele teve que voltar atrás. Nesse inquérito da perseguição, as fontes da Vaza Toga, ele teve que voltar atrás. Bota aí pra gente, Bruno. Notícia do quê? Da CNN, né? Notícia da CNN. Vai ter que... Já tá tendo que voltar atrás. Então, ele tá que nem... Tem uma notícia da Folha de São Paulo que saiu agora, às 12h54, não? Pouco antes do programa. Vamos ver se eu mando para você, Bruno. Moraes soma apurações em que é o próprio afetado com a abertura de novo inquérito. Folha de São Paulo. O inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes sobre vazamento de mensagens trocadas entre auxiliares se soma a outras investigações conduzidas pelo ministro que tratam de assuntos relacionados a ele próprio. Isso é uma pancada. Vale ler. Ao abrir esse inquérito de ofício, sem provocação externa,
Moraes relacionou o vazamento e a publicação das comunicações informais feitas pelo seu gabinete no STF e o TSE a uma organização criminosa que teria o objetivo de estabilizar as instituições, fechar a corte e conseguir, abre aspas, o retorno da ditadura. A Folha de São Paulo, que é a volta da ditadura. Procurado por meio da assessoria, Moraes não se manifestou. A menção a um ataque às instituições ter servido como argumento para que o ministro acumule apurações sob o seu comando desde 2019, com um controverso inquérito das fake news e seu desdobramento. Não fiquem loucos. Deixa eu ver se eu mando. Não sei se o Bruno vai conseguir colocar aqui pra gente. Eu vou botar aqui no. Mandei aí, Brunão. Mas não fiquem loucos. Eu estou lendo a Folha de São Paulo. Quando foi aberto, o inquérito das fake news dizia que tinha como intenção, abre aspas, investigar a existência de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e roubos de publicação, sem os devidos direitos autorais, infrações que possam configurar calúnia, difamação e injúria contra os membros da Suprema Corte e seus familiares. E a Folha de São Paulo aplaudiu. Mas diz agora a Folha de São Paulo, acabou servindo de motivações para diversas decisões do ministro. Moraes agora associou o inquérito do vazamento ao das fake news. Assim, manteve-se como relator. Esse novo processo foi aberto após a Folha revelar que o gabinete do ministro no STF ordenou por mensagens de forma não oficial a produção de relatórios, babá. Aí eles citam aqui, explicam o relatório das fake news e vão. Em ocasiões anteriores, o ministro do STF abdicou de algumas investigações sob o argumento de que não é suspeito ou impedido de decidir a respeito de seus andamentos. O principal caso de que ele abriu mão, mas apenas de parte dele, é de maio deste ano, quando Moraes determinou à Polícia Federal que prendesse 2 suspeitos de envolvimento ou ameaça a ele e aos seus familiares. É o que eu estou dizendo. Na ocasião foram presos fuzileiro naval, babá. Em seguida, o ministro declarou impedido de permanecer no caso em relação às ameaças contra a sua família, mas permaneceu com a relatoria relacionada à suspeita do crime de tentativa de abolição do Estado de Direito com emprego de violência ou grave ameaça. Com isso, Moraes se manteve a época da prisão preventiva, a prisão preventiva dos 2 suspeitos, apontando que há fortes indícios de autoria. Ele mandou prender alguém que ele supostamente era vítima. E a gente falou sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Moraes também se disse impedido de participar do julgamento colegiado de 2 recursos de inquérito que investigou a conduta de brasileiros suspeitos de utilizar sua família no aeroporto de Roma. O relator dessa ação, o ministro Dias Toffoli, esse que a gente está tratando aqui agora, né? Em outras investigações, na qual foi questionado sobre a manutenção na relatoria dos casos, o ministro não viu impedimento ou suspensão e continua atuando. Parte desse caso trata de situações mais amplas, que envolvem ataques não só a ele, mas também a outros integrantes da corte. Você vê, a reportagem é grande. Eu não vou ler toda para você aqui, mas a Folha de São Paulo, não sei se aparece se eu botar aqui para vocês. Se a minha cara não aparecer, não vai aparecer. A Folha, bota aí, Bruno, o título. A Folha de São Paulo dizendo que o Alexandre de Moraes é, ao mesmo tempo, juiz e vítima e acusador dos processos. Eles acordaram. Foi só acontecer com a Folha de São Paulo, eles acordaram. E o ministro já teve que dar uma pedalada para trás. Tinham rumores, eu vou dizer para vocês, tá? E eu não sei se vão se confirmar, mas eu tinha ouvido rumores de que haveria até prisão do Talhaferro. O ministro deu uma pedalada para trás, encerrou o inquérito e jogou dentro de um outro inquérito no qual ele está, o que o tornaria suspeito no grande inquérito, que é o das fake news, onde ele obviamente é suspeito. Afinal, no próprio instituição do inquérito, eles dizem que eles são as vítimas. E eu não sei se já negou, eu recebi aqui alguma coisa durante enquanto a gente estava, mas eu acho que vai negar, né, essa questão do impedimento que foi levantado pelos... parece que já negaram. Negaram que o Alexandre tem interesse. Aí a defesa está dizendo aqui, a defesa do Talhaferro está dizendo, com todo respeito à defesa ao presidente Barroso, a defesa vai interpor o competente agravo regimental para que a questão seja analisada de forma
pelo plenário. E está correto, tem que criar o desgaste. E esse é o objetivo. É o desgaste. É claro, todo mundo sabe que o Alexandre está impedido, mas o desgaste tem que acontecer. Vocês já imaginaram se esse talha-ferro começa a abrir o bico de verdade? Eu vou deixar quieto, não vou falar nada no programa de hoje. Quem viver, verá. Ó. Quem viver, verá, ó. Pode voltar para a câmera. O Alexandre vai ter que derrubar o X. Como eu disse aqui no início do programa. Ah, mas o X não caiu, Paulo. Você disse que ia cair. Eu falo, querido, só não caiu pelo desgaste que o ministro está sofrendo nesse momento. Já tem ordem, ele já derrubou até a conta, a sexta conta que eu abri. A P Figueiredo BR03. Já mandou derrubar a P Figueiredo BR02 e o Twitter, o X, não cumpriu as decisões. O Alan dos Santos está no Twitter, velho. Vocês acham mesmo que o Alexandre vai deixar o Alan dos Santos e eu falarmos impunemente no X? Ontem voltou o Terça Livre. E eu vou lá só para irritar as pessoas. Eu vou no Terça Livre em algum momento. Alan, tô te avisando aí. Se vira que eu vou aparecer no Terça Livre. E aí, quando ele derrubar o X, o que vai acontecer? Aquilo que a gente já falou aqui. Quem estava fora do debate, quem está prestando atenção nas coisas da vida, vai olhar e falar, pô, mas não tem mais X no Brasil? Tem em 195 países, mas não tem no Brasil? Eu não acho que isso vai acontecer antes do 7 de setembro. Mas vai acontecer. Enquanto isso, os políticos, ou pelo menos uma parte deles, estão fazendo as suas partes. Por isso que eu cobro da população. A população cobra dos políticos, eu sempre cobro da população. Eu sempre falo, é a população que tem que cobrar os políticos. Não tem que ficar esperando liderança de político. Vocês devem cobrar os políticos.